Olá, bom dia, tudo bom? Vamos a mais uma lição. Nossa lição de hoje se intitula como a restauração do homem. Nós vamos conversar um pouquinho sobre isso. E para ilustrar a nossa lição, eu vou contar uma história para vocês. Senta que lá vem a história. Que é a história de um adolescente que tinha 17 anos, chamado Alex. Alex vivia na sua casa com seu pai e sua mãe. E num dia, seu pai falou para ele: Alex, eu tô querendo viajar com sua mãe. Nós vamos dar uma viajada, vamos passar uns dias fora. E você vai ficar. Ele até gostou, né? De ficar, né? E falou: olha, tem as coisas aí na geladeira, tem tudo que você precisa, eu deixei um dinheirinho para você e tal. Vai ser uma coisa rápida, um final de semana, mas a gente daqui a pouco tá aí, tá? A chave do carro tá ali, o carro tá na garagem. É claro que você não vai pegar, né? Porque você tem 17 anos, né? Você não tem carteira de motorista. Mas tá tudo aí. E a gente vai dar um passeio e depois a gente tá voltando. A gente vai se comunicando, a gente vai conversando enquanto isso, tá? Tudo bem? Tudo bem. O Alex concordou e tudo bem. Até gostou, né? De ficar um pouco sozinho e tal. Vai dar uma liberdade pra ele e tal. Bom, os pais foram. Alex ficou em casa, de boa, né? Curtindo, vendo televisão, comendo umas coisas que a mãe tinha feito pra ele, que tava na geladeira e tal. Até aí tudo bem. Aí quando chegou sábado, à noitinha, ele falou assim: a chave do carro tá aqui, o carro tá na garagem. Eu acho que eu vou dar uma voltinha nesse carro. Só aqui no bairro, só um pouquinho, não tem problema. Só dava uma voltinha só. Pegou o carro, ligou o carro, né? E foi dar a voltinha dele no bairro. Deu a voltinha no bairro e tal. Aí passou na casa de um amigo, deu uma buzinada, falou. Aí o amigo viu ele de carro e falou assim: ué, você de carro? Meus pais saíram, viajaram, mas a chave do carro tá lá, o carro também. Aí eu resolvi dar uma voltinha. Bora, vamos comigo. Aí o amigo entrou no carro também. E eles foram dar a voltinha deles de carro. Aí deram a volta do bairro e tal. Aí resolveram dar uma esticada, né? Pegar o carro e ir para uma estrada que tinha mais à frente, que era uma BR e tal. E se empolgaram, porque estavam no carro, começaram a botar uma velocidade muito alta. E foi. E perderam o limite de velocidade, correndo demais, o Alex não conseguiu segurar, não conseguiu dominar a velocidade no carro e o carro se chocou contra uma árvore. E foi um acidente por volta, à noitinha, por volta de umas 6 horas da tarde, estava anoitecendo e ele não conseguiu dominar o carro, porque ele não era a pessoa habilitada para isso, e bateu o carro na árvore e machucou ele, machucou o amigo, teve que chamar a polícia. As pessoas que passaram na estrada tiveram que socorrer, levaram eles para o hospital, né, machucados, e aí a confusão está formada, né? E aí, agora, começam as consequências. Então, eu queria, através dessa história que eu contei para vocês, comentar algumas coisas. Por exemplo, por que será que o Alex, antes de ter esse procedimento, ele não pensou nas consequências? O que leva a gente a pensar, a desobedecer uma ordem já colocada, já imposta? O que nos leva à desobediência? Por que a gente tenta fazer aquela nossa vontade e tenta não obedecer a uma ordem já estabelecida? O que nos leva a fazer isso? Será que ele pensou nas consequências? Vamos pensar nesse caso aí do lado do Alex. Por que ele não pensou antes nos riscos que isso poderia ter? Será que ele chegou a pensar nessa situação? Por que será
gente sempre quando pensa que a gente vai fazer algo, não vai dar errado e ninguém vai descobrir? Por que será que a gente tem essa tendência a pensar que sempre as coisas vão dar um jeitinho? Não é bem desse jeito que o pai, a mãe ou que uma autoridade falou que é pra gente fazer. Por que a gente acha que sempre a gente vai se dar bem e não vai acontecer nada de errado? Só que as coisas acontecem, né? Isso do lado do Alex, ele podia ter pensado isso. E do lado do pai? Se você estivesse no lugar dos pais do Alex, que estavam lá viajando, qual seria o seu pensamento? Então, o que você acha? Você acha que o pai, imagina, ele estava lá se divertindo, né? Como tinha proposto, e de repente vem uma ligação falando que aconteceu um acidente com o filho, que o carro estava todo amassado, que o filho estava todo machucado, que estava internado no hospital, que tinha um amigo, que o amigo também estava. Então, a confusão está formada. Como que você acha que o pai do Alex reagiu? Ou você acha que ele, quando chegou, que teve que sair de lá, de onde ele estava, né? Quando ele chegou lá, ele foi lá no Alex e só deu uma batidinha no ombro dele, falou assim, não, tudo bem, meu filho, tudo bem, não tem problema? Ou você acha que ele falou assim, deu uma bronca no Alex e falou que nunca mais ele ia colocar a mão no carro? Ou você acha que o pai deu fez uma disciplina com ele, falando para ele que só depois que ele completasse os 19 anos é que ele poderia colocar a mão num carro e tirar uma habilitação? Ou você acha que ele ia ficar 3 meses de castigo dentro de casa? Qual você acha que é o sentimento do pai do Alex frente a isso, né? Tem a reação dele, do Alex, e tem o dos pais do Alex. Então, essa história é uma história fictícia, mas é pra gente fazer uma analogia com a nossa vida espiritual, com o plano que Deus fez para a nossa vida e como que a gente se comporta através disso. Se você for fazer uma retrospectiva, né, você vai perceber que Deus fez com Adão e Eva muito parecido com isso que eu tô contando aqui para vocês agora. Deus preparou o lugar, fez tudo do bom e do melhor para aquele casal viver ali. Tudo eles tinham, tudo. Deus vinha todas as tardes conversar com eles. Havia uma relação, havia uma intimidade muito grande de Deus com Adão e Eva. E de repente, por causa do pecado, da desobediência, que Deus falou que eles podiam usufruir de tudo, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, que eles não tocassem, e eles tocaram, através disso, do pecado, foi rompido esse laço de confiança. Assim como os pais do Alex para com o Alex. Foi rompido, foi bloqueado ali uma confiança que existia. E isso precisava ser restaurado. Assim como Deus fez isso com Adão e Eva e eles pecaram, agora Deus, através do seu amor, precisava restaurar esse amor para qual ele, Deus, tinha feito para os seus filhos. E foi através de Jesus Cristo, através do sacrifício de Jesus na cruz, morrendo pelos nossos pecados, é que Deus vai nos restaurar. Então, é isso que a gente precisa aprender. É isso que a gente precisa compreender. O pecado faz a separação do homem com Deus, mas através de Jesus Cristo é que nós temos a possibilidade da restauração. O que é restaurar? Restaurar é você recuperar o domínio, a confiança de algo que havia se perdido. Então é através de Jesus que isso é recuperado. Então nós vamos conversar exatamente sobre isso.
pelo título da nossa lição, que é a restauração do homem. O filho quebrou a confiança do pai. E agora, o que Alex deve fazer para que seu pai volte a ter confiança nele? O que nós devemos agora fazer para que Deus tenha confiança em nós, né? Ele precisa nos restaurar. A restauração da confiança precisa acontecer. A situação que descrevemos, guardadas as devidas proporções, se parece com a situação do homem em relação a Deus. Então, a gente vai ver alguns pontos aqui. Como que a gente sabe qual é a vontade de Deus na nossa vida? Deus revela sua vontade pela Bíblia, pela palavra de Deus. É pela Bíblia é que nós somos recuperados, né? Renovados, a um renascimento do plano que Deus tem para nós. Aqui em Romanos 5:8 diz: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, Deus nos dá essa chance de reconciliação, de renovação, de nos chegarmos a Ele, para que a gente tenha uma vida em abundância. Como que a gente pode ter certeza do que é certo e o que é errado? Através da Bíblia, dos ensinamentos que a Bíblia nos dá. Como saber se a atitude certa a ser tomada em determinada situação? Como que eu sei que eu tenho que tomar alguma atitude? Como saber se eu estou certo ou errado? Bíblia. Em seus passos, o que faria Jesus? Se Jesus estivesse no meu lugar, o que ele faria? É esse pensamento que a gente precisa ter. Diante de uma situação, de um fato, que aconteça na nossa vida, a gente tem que pensar isso. Se Jesus estivesse no meu lugar, o que ele faria? Será que ele agiria dessa forma ou da outra, né? Então, são perguntas muito sérias e que a gente não precisa. A gente está falando, mas a gente precisa de prática. Porque não adianta ter o arrependimento, a gente precisa ter frutos do arrependimento. É fazer uma conversão, é voltar à palavra de Deus e fazer as coisas certas. Porque as consequências virão, né? Independente. Como ter certeza de estar vivendo dentro da vontade de Deus? Como que eu tenho certeza que eu estou vivendo dentro da vontade de Deus? Se eu estiver seguindo os ensinamentos da Bíblia. Honrar ao pai e à mãe. Obedecer. Na história do Alex, você viu claramente que ele não honrou ao pai e à mãe dele. Ele desobedeceu uma ordem estabelecida. Assim como nós também, quando Deus fala conosco, alguma coisa através da sua palavra e a gente desobedece, consequências virão sobre nós. Deus nos ensina. O mundo sugere muitos caminhos para a felicidade, mas somente Deus conhece o caminho verdadeiro, né? Deus nos ensina. Deus nos ensina. E aí você tem que pensar, quem que você está seguindo? Você está seguindo a mente, a mentalidade, as coisas do mundo, quando o mundo fala, não precisa obedecer seu pai, não tem problema você fumar, não tem problema você desobedecer. Você está ouvindo essas pessoas ou você está ouvindo o que seu pai e sua mãe está te falando? Porque o que o seu pai e sua mãe está te falando é o melhor para você, porque eles querem o melhor para a sua vida. Então você precisa se posicionar. De que lado que você tá? Esse lado aqui ou o outro lado, né? Onde você faz o que a sua cabeça acha que tá certo, né? Então, são as coisas que a gente precisa se perguntar e meditar nisso pra gente poder seguir os ensinamentos de Deus, que a gente sabe que vai ter vitória, que não vai dar errado. Deus nos repreende.
O pai corrige o filho que ama e repreende o filho a quem ele quer bem. Hebreus 12, 6. O que o seu pai fala, que sua mãe fala, apesar de você agora poder não compreender, mas ele te repreende, seus pais repreendem você porque ele te ama, porque ele quer o melhor para você, apesar de você não entender agora, mas você vai entender lá na frente. Então, a obediência é uma coisa muito importante. Você já tinha pensado nisso antes? Saber que Deus nos repreende para o nosso bem pode ajudar você a enfrentar algumas dificuldades com mais ânimo. Porque você sabe que resultará em bênção. Sabe que resultará em bênção. Pensa nisso, gente. Pensa nisso. Isso é muito sério. Você aceita com amor a correção dada por Deus, por meio de seus pais ou da sua liderança, da igreja ou dos seus avós? Você entende isso, que é por amor que eles estão te corrigindo? Você pode não gostar agora, mas você sabe que você vai ser abençoado? Tenha certeza disso. Deus nos educa, Deus realiza um treinamento em nossa vida pelo ensino da sua palavra, para que nos tornemos cada vez mais parecidos com seu Filho Jesus. Eu e você, nós estamos em treinamento. A gente cai, a gente faz coisa errada, mas a gente levanta, pede perdão, se renova e segue em frente. Não há nada que Deus não possa perdoar a gente. Errou, pede perdão a Deus e bola pra frente. E renova a sua mente. É uma maravilha, é o amor. A gente precisa experimentar esse amor de Deus. Seja o que for que esteja acontecendo ou o que aconteceu. Peça perdão. Você tem aproveitado as oportunidades da vida para colocar em prática o que Deus lhe tem ensinado? Quantas experiências, igual essa do Alex que eu contei aqui no início, e outras que você conhece, de coisas que as pessoas fizeram, amigos seus fizeram, tiveram uma postura, deu errado, eles se arrependem amargamente do que aconteceu, mas isso serve de treinamento, serve de alerta, serve de exemplo para que você não caia mais, ou que faça outros não caírem, dando testemunho de que se você obedecer à palavra, você vai se dar bem, né? Não é deixa a vida me levar, vida leva eu, é uma frase, é uma cantiga diabólica. Não deixa não. Reage, levanta, pede perdão e se restaure, né? Recupera aquilo que você havia perdido, né? Que é a confiança, que é a consciência limpa, a consciência tranquila do que você está fazendo. Obtemos o privilégio, depois que você pede perdão e você restaura a sua alma, você tem o privilégio de ter livre acesso ao Pai. Quer dizer, você tem a consciência tranquila. Olha que coisa maravilhosa. Mas pelo sangue de Cristo, obtemos livre acesso ao Pai e podemos entrar em sua presença, aproximando-nos dele e conversarmos com ele diretamente pela oração. Olha que coisa linda. É pela oração que você se chega a Deus. Fala com ele, abre seu coração. Olha que coisa maravilhosa. Obtemos o privilégio de começar uma nova vida. As coisas antigas, os pecados do passado, ficou para trás. O sangue de Jesus nos redimiu e podemos recomeçar com Cristo e viver uma novidade de vida, não mais para o pecado, mas para Deus. Está lá em Romanos 6:4. Né? Falando sobre isso. Olha que privilégio, olha as misericórdias do Senhor se renovando sobre a nossa vida.
Outra coisa para restaurar a vida da gente. O que muda quando a gente se relaciona com Deus? Obtemos o privilégio de ser livres da escravidão do pecado. Pecado e Deus não combina, não combina. Há um abismo aí. Lá em Romanos fala, né, que o salário do pecado é a morte. Então, pecado e Deus não combina. Você precisa confessar o pecado para você ter livre acesso a Deus. Obtemos o privilégio de experimentar a vontade de Deus. Em nossa vida em Cristo, podemos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando a gente lê a Bíblia, a gente precisa conhecer a Bíblia, ler, meditar na palavra, saber os ensinamentos, que tudo que está aqui é para a gente aprender a ser uma pessoa melhor, a entender a vontade de Deus na nossa vida. E aí a gente vai ser muito feliz. Obtemos o privilégio da vida eterna, né? Porque mesmo caídos, mesmo quando a gente cai, Deus mandou o seu Filho, Jesus Cristo. Esse é o plano da salvação. Quando a gente reconhece que Jesus Cristo é o nosso Senhor e Salvador, a gente sabe que é nele que a gente pode ir e pedir perdão pelos nossos pecados. E ele está pronto a nos restaurar. E a pergunta que fica é: você já entregou sua vida a Jesus? Já confessou a ele os seus pecados? Já pediu a Cristo para ser o Senhor e Salvador da sua vida? Peça isso, ele está pronto para te receber. Pronto, a qualquer hora você preencher esse vazio. Não fique sentindo culpa pelo que fez errado. Restaure, recupere a confiança. É essa verdade que Deus passa para a gente através de Jesus aqui. Adão pecou lá no jardim do Éden. A Eva também pecou. Eu e você pecamos. Todos pecaram. E aí o que diz o versículo? Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas através de Jesus Cristo, do Filho de Deus, nós temos acesso ao Pai. E nossos pecados nos separaram. Esse pecado nos separa de Deus. Porque Deus é santo. Deus é santo. Ele não há combinação de Deus com um pecado. Porque Deus é santo. E a gente precisa se limpar, né? A gente tem que ter vestes limpas. Não é vestes só de fora, por dentro. Um coração limpo, um coração quebrantado. Uma atitude, uma certeza, uma sinceridade de coração. Quando a gente chega para Deus, quando a gente fala com Ele, quando a gente confessa os pecados. Deus enviou então o Filho dele para morrer em nosso lugar. E nos dando a oportunidade de ter os pecados apagados e nosso relacionamento restaurado para todo sempre. Em Cristo também obtemos o privilégio de começar uma vida nova. Nada do que você tenha feito, que você sabe que é errado, que foi errado, tudo tem perdão para Deus. Nada, não tem o que Deus não perdoa. Se você chegar a Ele com sinceridade e pedir perdão pelos seus pecados, não há nada que Ele não possa perdoar. Nele, nessa nova vida, vivemos livres da escravidão e do pecado. Nossos pecados confessados são perdoados. E assim podemos nos apresentar diretamente ao Senhor quando quisermos por meio da oração. Olha que coisa linda! Olha que coisa maravilhosa! Eu tenho livre acesso ao Pai. Eu posso falar, Ele conhece meu coração, mas Ele quer que eu fale com a minha boca, confesse que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador. E aquelas coisas que eu fazia errado, eu não faço mais. Porque você tem alguma dúvida que o diabo está de olho na nossa vida, observando os nossos pontos fracos? Ele está.
Mas Deus é poderoso. E é nele, é em Deus que a gente vai buscando força e vai reagindo. Eu não falei no início, a gente está em treinamento, a gente vai amadurecendo, a gente vai vendo as coisas que a gente fazia errado e agora não faz mais. Em 1 Coríntios 15, 57 diz: graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. A vitória vem dele, vem de Jesus. Por mais que o Satanás queira dar uma distraída na nossa vida e na nossa mente, mas Deus é poderoso. E se você está em Cristo, nova criatura você é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Então é essa esperança que a gente precisa ter, né? E nós, eu, você, todos nós precisamos de restauração a cada dia. Eu e você. Não tem ninguém maior ou melhor ou pior. Cada um tem as suas fraquezas, cada um sabe dos seus pontos fracos. E nós precisamos de restauração todos os dias. Arrependimento e frutos do arrependimento. Não é só de boca, mas é de atitude, de comportamento, para que a gente seja testemunho do Senhor, testemunhas do Senhor, aonde quer que a gente ande. Esse é o segredo, né? Eu quero andar, que a nossa oração seja essa, eu quero andar nos caminhos do Senhor, eu quero seguir a sua palavra, eu quero ter uma postura que agrade ao Senhor. E Deus é poderoso para restaurar. Então, que Deus nos abençoe, que Deus nos dê esse discernimento da gente compreender onde estamos falhando para que a gente restaure a confiança, né? Siga os mandamentos, obedeça, honre pai e mãe, presta atenção no mundo, presta atenção no seu meio, porque você pode servir de exemplo para outras pessoas, dando testemunho de Jesus e o que Jesus pode fazer na nossa vida. Amém? Deus abençoe vocês, uma ótima semana e que Deus nos ajude a estar cada dia mais juntinho dele, para que a gente Deus possa sorrir com a nossa vida, né? Através da nossa vida, através das nossas relações, Deus possa se agradar do nosso pensamento e das nossas ações. Amém? Deus abençoe vocês, tá? Um grande beijo. Tchau.